Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse domingo, por essa oportunidade de estarmos aqui. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, o Deus eterno, o Deus que nos protege. A Ele toda honra, toda glória, irmãos. Quero agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, e dizer sempre para os irmãos, né, que vamos manter a nossa confiança, a nossa esperança firme no Senhor, amém? Até aqui tem nos guardado o Senhor. E continuar orando pelo nosso Brasil, pelas nações, orar pelas famílias, né, que estão perdendo seus entes queridos. É um momento de muita perda, de muita dor, né, no mundo inteiro. Nós vamos orar para que Deus possa confortar essas famílias, amém, irmão? Sempre tenho falado aqui para que a igreja possa estar em oração o tempo todo. Agradecer a Deus o dia a dia, né, um alimento. O mundo está passando por uma fome no nosso Brasil. E que Deus venha nos guardar, amém? Até aqui tem nos guardado mesmo o Senhor. Hoje eu quero deixar uma palavra, irmãos, que está no livro de Josué. Vocês podem abrir aí no Josué, livro de Josué, capítulo 3. Eu vou começar aqui no versículo 14, tá bom? Nós vamos ver aqui do 14 a 17 no livro de Josué, tá bom? Vamos acompanhar a leitura, vamos pedir que Deus venha falar conosco nessa noite, né? Pelo poder da sua palavra, que o Senhor venha nos visitar nessa hora. Vamos lá. Josué, capítulo 3, versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos orar. Vamos pedir que Deus, nesse momento, Senhor Deus, venha nos visitar, que Ele venha falar conosco pelo poder da sua palavra, que o Senhor venha tirar todo medo, toda preocupação agora nessa hora, porque nós precisamos ouvir a voz desse Deus eterno, esse Deus que tem nos guardado. Nós estamos aqui diante da sua palavra e esse Deus, Ele fala conosco pelo poder da sua palavra, você sabe disso. Então ore juntamente comigo, ore comigo agora e peça para Deus falar. Fala comigo, Senhor, envia a tua palavra sobre a minha casa, sobre a minha vida. Senhor, nosso Deus, o Deus eterno, o Deus de toda a glória, o Deus que nos fortalece. Nós queremos te louvar, te bendizer nessa noite, Pai, te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Ó Senhor, venha falar conosco pelo poder da tua palavra, tira todo o medo, toda angústia, toda preocupação agora, Senhor Deus. Visita os nossos lares, visita cada vida, cada coração agora, Senhor. Venha trazer paz, Senhor, venha aumentar a fé, colocar esperança nos nossos corações, Senhor meu Deus. Nós estamos aqui diante da tua palavra, o Deus que fala, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus de toda a glória. Senhor, envia sobre a tua igreja a tua palavra santa e revelada. Fala lá no profundo, lá no coração, lá no interior do homem, onde somente o Senhor conhece, Pai. Visita agora, ó Senhor, os nossos corações e pelo poder da tua palavra, Senhor, venha abençoar e restaurar e fortalecer a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Eu quero falar um pouco aqui a respeito de Josué. Josué, ele foi o sucessor, né, de Moisés. Josué era um guerreiro, durante muito tempo ele acompanhou Moisés ali, né, quando Moisés vinha com o povo desde a saída do Egito. Moisés ia para o monte, ele ficava ao pé do monte. E depois da morte de Moisés, Deus vai chamar Josué e vai dar uma grande missão para ele. Então eu quero voltar um pouco aqui para fazer a leitura com os irmãos no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ver aqui, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Então Deus fala com ele, faz as promessas que tinha feito a Moisés, ao povo de Israel. Ele agora é chamado por Deus, escolhido por Deus. Moisés já não estava mais no meio do seu povo. Eu quero pensar nisso com irmãos, meus irmãos, e colocar no lugar de Josué, né? Eu penso que naquele momento para Josué foi um momento assim de difícil talvez, de medo, de confiança, segurança, não sei, não dá para expressar o que passou ali no coração de Josué, porque Deus vai falar com ele aqui na frente muitas coisas, mas ele agora ia substituir Moisés. E eu penso assim, né? Moisés, a Bíblia fala que Moisés era um servo fiel ao Senhor, né? Moisés ele foi um exemplo de fidelidade, de humildade para todo Israel. Moisés era aquele homem que subia no Monte Sinai e Deus falava com ele. E colocou os mandamentos, né, na tábua ali, escreveu e ele trouxe para o povo de Israel. Moisés era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Né? E eu creio que agora Josué, quando Deus começa a falar com ele aqui, que ele ia levar o povo, né, à terra, né, que o Senhor tinha prometido depois da morte de Moisés, naquele momento, talvez, o que Josué pode ter pensado, mas quem sou eu para ficar no lugar de Moisés? Que missão é essa que o Senhor está me dando? Será que eu tenho condições? Será que eu sou capaz? Porque Moisés era um homem que era um instrumento, amor de Deus, era usado por Deus bem. Josué ele venceu vitórias, deu muitas vitórias para Israel, era um guerreiro, Moisés intercedia da vitória, mas até aí então, ter essa intimidade, essa comunhão com Deus, como Moisés tinha, irmãos. Então, o que passou na cabeça de Josué, a Bíblia não fala. Mas dá para a gente imaginar um pouco, naquele momento que Deus chama, né? E deve ter passado muitas coisas na cabeça de Josué. Como também passa na nossa cabeça hoje. Porque muitas vezes a gente se coloca assim, né? Deus chama a gente, fala com a gente, faz uma promessa, ou quer ter uma intimidade maior com a gente. E a gente fica às vezes falando assim, né, pensando, mas será que Deus tem algo comigo realmente? Eu não sou fulano, não sou ciclano, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Às vezes a gente começa a parar um pouco e em determinadas situações e fazer muitas comparações, né? Então Deus, ele conhecia bem Josué, assim como ele conhecia Moisés. Sabia das limitações de Josué, como sabia de Moisés, como sabe a minha e a sua. Então Deus que tratou com Moisés ia tratar com Josué e ele sabia como ia tratar com Josué. Então Deus, quando ele se aproxima da sua vida, ele sabe como você é. Ele sabe das suas limitações, da sua fraqueza, da sua força, até onde você pode ir. Só que Deus ele vai trabalhar naquilo, né? Ele vai pegar a nossa vida através do Espírito Santo, ele vai nos renovar, nos revestir, ele nos vai dar força, poder para a gente caminhar para vencer aquela situação, porque ele sabe até onde a gente pode ir, então Deus ele vai ali nos ajudando. Então, eu paro aqui e penso nisso, né? Porque Josué, ele recebe uma missão difícil, né, irmãos? Difícil porque conduzir o povo, né? Como Deus falou assim, você vai passa esse Jordão e tu levarás esse povo até a terra. Então assim, era uma missão difícil, uma missão muito difícil que ele tinha, né? Para conduzir aquele povo, tá? Moisés era um homem, como eu falei para os irmãos, que estava próximo de Deus, era um homem que tinha uma comunhão com Deus. E só que a fé de Moisés é uma, a fé de Josué é outra, a sua fé é uma, a do irmão é outra, a do seu filho é uma, a do seu marido é outra, cada um, né, a minha. Então assim, não dá para a gente medir isso, né? A intimidade, a fé, a confiança que Moisés tinha em Deus era uma, de Josué é outra. Mas Deus chama ele e dá essa missão para ele, né? Só que Deus, como conhece o homem, ele diz assim, ó, capítulo 1, vamos pular aqui um pouco, né, no versículo 6, Deus fala assim, Deus promete estar com ele, né, a gente já sabe disso tudo, assim como esteve com Moisés e tal, ser forte e corajoso, capítulo 1, versículo 6, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então são somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, né? Vamos ver aqui até um pouquinho aqui, irmãos, versículo 6 e 7, né? E dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então, Deus,
sabia o que Josué estava para enfrentar. Deus, ele, que eu sempre falo dos irmãos na igreja, né? Deus é aquele que ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus, ele vai além daquilo que a gente está vendo. A nossa visão ela é encoberta quando tem uma parede já tira a nossa visão, né? A gente quer ver aquilo, se colocar uma porta, uma parede você já não vê. Numa porta impede você ver o outro lado. Deus está vendo além daquilo. Então, Deus fala para ele ser forte e corajoso, por quê? Porque ele precisava ser forte e corajoso. Porque ele tinha que vencer obstáculos, barreiras que iam se levantar na frente dele. Ele tinha que ser valente, ele tinha que ser corajoso, ele tinha que estar preparado. Não podia ser aquela pessoa que no meio de uma situação fica desencorajado porque se levantou uma dificuldade, um problema agora. Ah, Senhor, então Deus fala, ser forte e corajoso. Deus repete aqui para ele, porque você vai levar esse povo, né? E mandou ele meditar na lei aqui, né? Mas vamos nesse ponto. Então, Deus era aquele que ele conhece as nossas fraquezas, você sabe disso. Nosso ponto mais fraco, Deus sabe. Quando ele manda Josué ser forte e corajoso, porque ele precisava ser valente, corajoso. Era um guerreiro, ele tinha que tomar posse, ele ainda, lá na frente a gente vê depois que passou Jericó, ele teve que lutar contra os reis e tudo, até conquistar a terra, teve todo um processo ali na frente, né? Então Deus sabia o que ele ia enfrentar lá na frente e vai preparando ele. Ele diz, ó, não te espante, não te assuste, lá na frente ele fala, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então não fique assustado, não fique com medo, seja valente, porque o Senhor é contigo. Então para Josué ele precisava ser valente. Josué ele precisava ser corajoso. Para quê? Para enfrentar aquele obstáculo que estava diante dele. Precisa ser um homem forte. Hoje nós estamos enfrentando problemas, dificuldades, obstáculos, como você queira definir isso. E Deus vai chegar para você e vai falar para você assim, talvez fale como falou com Josué, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser valente. Se você não for forte e valente, você não vai conseguir vencer esse obstáculo. Porque quando a gente começa a ver obstáculo e achar que não vai conseguir, a gente fica abatido, a gente desanima, a gente não vai em frente. Não é? Dependendo, a pessoa já fica abatida. Pode ser que você vai enfrentar um problema lá na frente, que Deus fala para você assim, ó, você vai ter que esperar. Você vai ter que, sabe, orar. Você vai ter que ter paciência. Você vai ter que aprender a perdoar, a amar. Talvez hoje o que Deus está falando para você, na sua vida com Deus, porque Ele sabe o que você talvez já esteja enfrentando e o que você vai enfrentar lá na frente. Então Deus está te ensinando através da palavra, através do Espírito Santo, de sonhos, da maneira como você tem que se posicionar, para você passar esse obstáculo que está por vir ou está na sua vida. Josué ele tem que ser valente, corajoso, porque ele tinha obstáculos difíceis para enfrentar. A primeira obstáculo que a gente vai ver aqui era o Jordão. Depois lá na frente tinha Jericó. Então, se ele fosse um homem que naquele momento ele ficasse desanimado, abatido, né, entristecido, com medo, como é que ele ia enfrentar isso? Deus fala assim, estaria com ele, né? Mas que ele, apesar de Deus estar com ele, ele tinha que ser forte e corajoso. Vamos lá. Jesus fala aqui, né? Não cesse de meditar no livro da lei, versículo 8. Medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus fala para ele assim que ele tinha que andar segundo a palavra. Obedecer a palavra, assim como Moisés deixou a palavra ali, que ele estivesse andando pela palavra. Ele diz, andai, obedecer os preceitos do Senhor, para que sejas bem-sucedido em tudo que você fizer. O que é ser bem-sucedido? Muitas vezes fala assim, a pessoa bem-sucedida é aquela que consegue ter sucesso na vida, né? Que é bem empregado, tem um salário bom, conseguiu prosperar na vida, conquistou uma casa, tem o seu carro, tem uma vida financeira estabilizada. A gente não pode olhar só para esses lados, né, irmãos? Não é bem assim. Para Deus, o bem-sucedido ou o bem-aventurado é aquela pessoa que ele tem a presença de Deus, né? Ele tem a graça de Deus em tudo aquilo que ele faz. Mesmo quando ele está desempregado, ele tem o favor de Deus com ele, que fortalece, que traz ânimo, né? Que envia provisão, porque
a gente fala assim, as pessoas querem ser bem-sucedidas na vida, e quando a gente fala do bem-sucedido nesse mundo, as pessoas só pensam em ganhar dinheiro, ter poder. O bem-sucedido aqui para o mundo hoje é só aquelas pessoas que conseguiram crescer na vida, né? E para Deus não é bem assim, né? A gente tem que saber separar bem essas coisas, porque Malaquias fala, a queixa dos homens de Jeremias também era que os ímpios prosperavam e que tudo que eles faziam, né, e davam certo. E você lembra, irmãos, que lá em Malaquias 3 fala disso, né? Quando aqueles homens estavam falando que nos aproveitou servir a Deus, se a gente vê os ímpios prosperando e tudo, e deu lá na frente, né? Deus fala assim que Deus tinha um memorial, né? Escrito com os nomes daqueles que servem a Deus, que temem a Deus, e que depois lá na frente eles iam ver a diferença daquele que serve a Deus daquele que não serve. Por quê? Por causa do juízo que Deus que virá sobre a terra. E aí vai ver a separação daqueles que são de Deus e não são. Então assim, quando a gente fala em ser bem sucedido, é a pessoa que tem a graça de Deus na sua vida, né? Aquele que tem a presença de Deus com ele, então ele tem, né, saúde, ele tem a ajuda de Deus, o auxílio de Deus, ele pode adoecer, pode acontecer com ele tudo, vai ficar desempregado, mas a mão de Deus vai estar sempre com ele. Então ele diz, ó, mas tem uma coisa, Josué, você precisa meditar no livro dessa lei. Então olha só, irmãos, o que me chama a atenção aqui, que eu quero passar isso para os irmãos, né? O Josué, ele tinha a certeza da presença de Deus. Como você está aqui hoje, eu sempre falo, irmãos, Deus está conosco, Ele prometeu estar conosco até o dia tá, e a gente está buscando, tem orado, estamos na presença de Deus, continua ficando na presença de Deus em oração, porque Deus está conosco. Só que assim, ele tinha a presença de Deus, mas Deus falou assim que para que ele fosse bem sucedido, ele não podia sair da palavra, ele tinha que andar pela palavra. Ele tinha que meditar no livro da lei, ó, Deus falou no livro da lei, vamos trazer para nós a palavra hoje. Medita do livro dessa lei de dia e noite para que seja bem sucedido. Então, trazendo para nós hoje, quer dizer o seguinte, nós temos a presença de Deus. Deus está com a gente. Mas eu tenho Deus comigo, mas se eu não ando pela palavra, se eu transgrido os mandamentos do Senhor, se eu tenho a presença de Deus, eu estou orando, Deus está comigo, mas eu ando no pecado, eu faço tudo aquilo que não agrada a Deus, eu não procuro andar segundo os preceitos do Senhor, irmãos. Como é que eu espero ser bem sucedido? Nós temos que estar atento a isso, né? Hoje a gente vê as pessoas falando de Deus e profetizam, falam em línguas, muitas coisas, que estão, estou lá, estou orando e tudo, tem a presença de Deus comigo, mas ele não anda conforme a palavra, né? Ele não medita nos preceitos da palavra, do que Deus nos ensina na palavra. São tantas coisas que Deus nos ensina aqui na palavra, né? Nós temos que ser perfeitos, buscar a perfeição, que nós temos que ser justos nesse mundo, amar o nosso próximo. Tantos preceitos, mandamentos nós temos aqui. Então nós temos que procurar mergulhar na palavra e seguir a palavra também, porque senão não adianta. Tem muito crente que ele fala, eu tenho a presença de Deus, eu oro e tudo, mas ele anda totalmente fora da palavra. E aí ele quer que as coisas dêem certo. Como é que dá certo? Você vai para a igreja, você ouve o culto, você ora em casa, você sobe para o monte, você ora, você fala em língua e tal, mas você não anda conforme a palavra. Do que adianta? Se você faz tudo isso, mas na hora que tem que caminhar segundo a palavra, você não caminha. Então, Josué, medita no livro da lei. Eu vou estar contigo. Mas anda segundo a minha palavra para que você seja bem sucedido. Então essa palavra serve para mim e para você hoje. Vamos andar segundo a palavra para que Deus possa nos abençoar, a gente possa ser sucedido em tudo. E aí, irmãos, versículo 10, né? Depois que Deus fala tudo isso, aqui no versículo 10 assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-nos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuís. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, a meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos de que nos ordenou Moisés, servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Então, eu vou ficar até aqui, tá? Depois disso, irmãos, Josué, ele vai dar ordem, né, aos sacerdotes, aos príncipes ali, aquele povo ali de Israel. Então ele vai dar ordem a todos eles para que se preparassem, que em 3 dias eles iam passar o Jordão. Depois que Deus fala com ele ali, então Josué agora,
ele confia totalmente no Senhor. Deus falou, passaria esse Jordão. Como vai ser, de que maneira? Não tinha navegação, não tinha barco, nada, mas ele cria no Senhor. Ele estava confiando no Senhor. Deus falou para ele que ia passar o Jordão. Deus ia fazer ele passar aquele Jordão. Então ele já passa para os homens uma ordem, fala, daqui a 3 dias nós vamos e tal. E ele vai lembrar o quê? As promessas que Deus fez a Moisés. Você vê que ele fala aqui, versículo 12, quando ele fala que o Senhor vos dará, vos concede descanso e vos dá essa terra. E Deus falou para Moisés, que Moisés passou para ele. Então ele vai lembrar, dizer, ó, Deus nos prometeu isso. Ele está o quê? Confiando na promessa de Deus. Ele crê no que, na palavra que o Senhor ali falou com ele tem fé que Deus vai estar com ele, que ele vai passar o Jordão, e confiar no quê? Porque Deus tem uma promessa, Deus vai cumprir a sua promessa, né? Crede no Senhor vosso Deus, né? 2 Crônicas 20 lá. Crê no nosso Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Pois é. Então, naquele momento, Josué, ele tem um obstáculo. Ele não imaginava nem como é que ele ia passar aquele Jordão. Mas ele, pela fé, né? Ele crê que pela fé ele vai passar aquela barreira. Ele começa aqui a falar para aqueles homens e tudo, porque ele confiava no Deus dele, no Deus de Moisés, no Deus de Israel, que está na frente e que Deus ia passar aquela barreira. Hoje você está com você enfrentar um obstáculo, nós temos que passar aqui um problema, uma dificuldade. Senhor, muitas vezes não sabemos como, não. Nós temos a fé, nós temos a confiança em Deus. A nossa esperança está no Senhor, sim, que Deus, ele vai, né, através do seu poder, da sua glória, ele vai criar situações no meio da gente conseguir passar aquele problema. É a fé, irmãos. Você diz assim, mas é difícil, então a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé é isso. Muitas vezes ele se depara com situações e que não vê como sair daquilo, né? A gente não tem meios nem como sair. Mas pela fé, Deus ele vai falando com a gente, ele vai dando promessa, ele vai usando os vasos, vai falando com a gente na leitura da palavra e vai criando esperança no nosso coração, dizendo, você vai passar isso, mas eu vou estar contigo, vou te dar vitória. Então, o que o Josué tinha? Ele tinha confiança em Deus. Passou o Jordão, aos olhos do homem era coisa impossível, né? Mas ele creu, ele deu ordem aos povos, aos homens que estavam ali, lembrou a promessa de Deus. Só que quando ele dá ordem no capítulo 13, a Bíblia fala aqui que chamou, né, capítulo 13, eu ler lá o final, que o Josué, ele fala que santificai-vos, que Deus fará maravilhas, né, naquele dia, que era o dia preparado para passar o Jordão, e ele dá ordem que os sacerdotes fossem à frente, com a Arca da Aliança, e eles vão à frente, né, e a Bíblia diz aqui que quando chegasse na porta do Jordão, parasse. Então, a Arca da Aliança, irmãos, eu já uma vez preguei e falei aqui na igreja, quando foi construída lá aquela arca, né, que Deus mandou, né, desde a construção lá do tabernáculo, tudo era a presença de Deus, né? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus ali no tabernáculo santo do Senhor. Então, a arca, à frente, significava o que para Israel? Deus está indo na frente. Deus vai na nossa frente. A arca era Deus, o Senhor na frente do seu povo. Como hoje na nossa vida também é assim, né? Nós clamamos ao Deus, colocamos nosso problema na mão dele, o Senhor vai na frente. Então Deus foi na frente. Quando chegar ali, Deus capítulo 3, Josué 3, 8, Deus falou, se tu, pois, ordenas ao sacerdote que leva a arca da aliança, dizendo, ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis ali. Pronto, parar. Ficar parado. A gente entende isso, a gente consegue obedecer a Deus quando Deus fala pra gente assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ficar parado é se aquietar. Ora e espera. Não é para ficar agitado, fazendo isso, fazendo aquilo, ir lá, falando, tirando satisfação. A gente consegue controlar isso, ter o domínio próprio, irmãos? Porque tem hora que a gente tem que parar de ficar correndo, falando, criando situações, dando brecha para o diabo. Ficava parado diante do mar imenso. Para aqui, para. Deus mandou parar, vamos parar. É orar? É esperar? É esperar. Esperar é esperar em Deus. Não adianta a gente ficar buscando situações. Não, vamos esperar. Tem um momento de falar, de ouvir, tem um momento de estar parado mesmo, esperando em Deus. E a gente precisa entender isso. Naquele momento estava diante de um mar imenso e Deus falou, parareis ali. Eles pararam porque não tinha como. E aí a Bíblia diz que Deus vai fazer um milagre.
Talvez eu fale para você, aguarde em mim, espera, irmão. Confia no Senhor. Não faça nada, não fale nenhuma palavra. Amém, Senhor. Exatamente como o Senhor está falando, eu vou fazer. E a Bíblia diz, então, quando nós lemos no capítulo 3, versículo 14, que os sacerdotes, quando eles trouxeram a arca, que eles colocaram os pés na borda do Jordão, o rio estava transbordando até a boca, irmãos. A Bíblia diz que aqui nessa cidade, né, fala aqui, né, ao lado, né, o Senhor, ó, pararam-se, versículo 16, as águas que vinham de cima levantaram-se de um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. Como que o rio veio assim, aí a água para e a água vai se juntando, né, naquela cidade como ali aqui, né, de Sartã, aquele monte, como se fosse uma montanha, a água foi se acumulando ali, aquele monte naquela parado. Deus para. Diferente do mar vermelho que abriu, né? Ali juntou num montão, ficou num montão. Aí a água para aqui, começa a secar, e as águas vão descendo, né? E a Bíblia, as águas vão descendo, ó. O que fala aqui? As que desciam ao mar da Arábia, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então a água foi escorrendo, aquele água que ainda estava por ali, tudo ficou a parte seca. Então Deus é aquele, irmãos, que muda o curso das águas, né? Ele pode mudar o curso de muitas coisas na sua vida. Um Deus que é capaz de abrir o mar e parar o curso das águas, ou como Jesus mesmo, né? A gente sabe esse Deus maravilhoso que levantou e num barquinho e deu ordem aos ventos para se acalmar e o mar ficou calmo. Então esse é o Deus que nós servimos. Então ele vai passar ali, irmãos. A Bíblia diz que ele passa em terra seca. Vencida a primeira barreira, um grande obstáculo com a mão do Senhor. Ele não sabia que tinha que enfrentar aquele obstáculo, mas Deus ajudou ele a enfrentar aquele obstáculo e venceu. E o segundo você já sabe. Tinha mais outro, tinha Jericó. Mas a Bíblia diz que quando ele chega em Jericó, um muro intransponível, ninguém passava, entrava, e Deus vai dar toda estratégia, as trombetas vão soar, aquilo tudo vai acontecer, vão dar as 3 voltas e as muralhas vão cair por terra. Por isso Deus fala, ser forte e corajoso, tem que passar o Jordão, vai ter que enfrentar as muralhas de Jericó, vai ter que enfrentar reis, ser forte e corajoso, não temas que o Senhor teu Deus é contigo. Então Josué, ele vai vencer essas barreiras, irmãos, porque ele confiou nas promessas de Deus, ele creu em Deus, ele, né, naquele momento ali, ele não olhou para as dificuldades, não deixou que aquelas dificuldades viessem realmente impedir, né, de Deus agir, ele creu em Deus. Então eu só quero ler aqui, irmãos, antes de terminar, deixar com os irmãos aqui em Mateus, nós precisamos disso, confiar em Deus incondicionalmente, não importa o tamanho da barreira, do obstáculo, né, que você possa estar enfrentando na sua vida, mas é confiar totalmente no Senhor e crer que Deus está conosco. Mateus 17, vou ler aqui do versículo 20, diz aqui, então o discípulo aproximando, 17, 19, desculpa, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos expulsá-lo? Nós expulsá-lo. Ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então é fé. Ele caminhou por fé, ele creu, quando Deus falou com ele, e ele confiou em Deus. Ele venceu pela fé. Nós vamos vencer pela fé, porque existem barreiras que são intransponíveis, mas pela fé nós vamos vencer, irmãos. E outra coisa também, eu quero dizer para os irmãos aqui, né, que confiar nas promessas de Deus. Tem obstáculos, tem barreiras, mas vamos confiar nas promessas de Deus. Amém? Que Deus vai cumprir os seus propósitos. Muitas promessas que nós vamos alcançar. Para alcançar essas promessas, nós vamos ter que derrubar barreiras, sabe? Vamos deixar que o desânimo, aquela tristeza, aqueles, não vou conseguir, não vai dar, é impossível, não, irmãos. Quem caminha por fé, crê, porque tudo é possível para aquele que crê. Amém? E eu quero deixar também Isaías 43, 13, que Deus diz assim, né? Já estou aqui para finalizar, irmãos. Mas eu quero deixar também uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está em Isaías 43, 13, que diz assim, Isaías 43, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, para Deus não existe impedimento. Ele diz, agindo eu, quem impedirá?
Não existe barreiras, não existe rios, não existe vales, montanhas, não existe demônios, não existe força de homem nenhum, não existe poder neste mundo, não existe nada capaz de impedir Deus. Então ele diz, agindo eu, quem o impedirá? Então Deus está agindo na sua vida, né, para cumprir as promessas, para que seus propósitos, os planos dele não podem ser frustrados na nossa vida, e ele pergunta e ninguém pode responder. Quem impedirá? Como que diz assim, alguém que possa me impedir? Não há ninguém, né? Ninguém pode impedir. Então ele diz, quem o impedirá? Então, igreja, Deus está agindo na minha vida e na sua vida para cumprir as promessas dele, e não há impedimentos, não há nada que possa pedir. Não há o Jordão, nada. Josué, ele, numa batalha, o sol, né, se deteve, a lua ficou parada para que ele vencesse os inimigos. Ele orou, falou com Deus, e o sol parou e a lua também, né? Então esse Deus que tem poder sobre todas as coisas, ele fala para mim e para você, só que nós vamos vencer as barreiras, estamos nos preparar para vencer obstáculos pela fé. Vamos vencer assim, vamos lá do outro lado, vamos dar o testemunho das nossas bênçãos. Assim como aconteceu aqui, Josué 4, ele fala assim, tendo posto todo o povo passado, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, cada um de cada tribo, ordenai, dizendo, aqui do meio Jordão, parados, pousaram o sacerdote os pés, tomai 12 pedras, pegaram 12 pedras depois que eles passaram o Jordão e colocaram no meio do rio ali, né, para que ficasse como um memorial da conquista. E ali ficaram colocadas 12 pedras que cada uma representava uma tribo de Israel. E assim será a tua vitória, o teu testemunho de fé vai ser colocado como memorial quando você falar o que Deus fez, do obstáculo, dessa barreira que você venceu. Isso será um testemunho que você vai levar para o resto da tua vida, para onde você falar, as pessoas vão ver a glória de Deus, o que Deus é capaz, o que Deus fez na tua vida, como Ele abriu a porta, como Ele abriu uma porta que não tinha, Ele fez desistir para te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, vamos fechar os nossos olhos. A pedra, as 12 pedras foram colocadas ali no rio, representavam a vitória do povo, um Deus que abriu o mar para o povo passar. Nós também vamos ter pedras que vão simbolizar a nossa vitória, a nossa conquista, o nosso testemunho de fé. As pessoas vão ver na minha vida, marca, algo que vai estar dentro de mim, que eu vou declarar que Deus me deu uma vitória, Deus agiu no impossível, Deus abriu aquela porta de emprego, Deus fez a cura, Deus restaurou a vida do meu marido, sabe? Deus, sabe, enviou provisão, Deus me ajudou naquela construção, na compra daquela casa, enfim, irmãos, tantas bênçãos, não só materiais, mas espirituais também. Isso vai ficar como um memorial, um testemunho do poder de Deus na nossa vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado, visita os nossos corações, toda a tua igreja seja visitada agora com o teu poder, Jesus. Quebra as barreiras, os obstáculos, aumenta a nossa fé, assim como o Senhor, Deus, fez com Josué, meu Pai. Existem obstáculos para serem passados, nós vamos passar pela fé, confiando nas tuas promessas, e sabemos que o Deus vivo aí adiante de nós para nos dar a vitória e quebrar as barreiras, Senhor. Então, aumenta a fé do teu povo, renova as esperanças, tira todo o medo, desânimo, angústia, tira, Senhor, aquele sentimento ruim de não consigo, não posso, mas aumenta a fé nos nossos corações, Senhor, porque existem promessas, existem conquistas, porque nós vamos conquistar, mas é pela fé, crendo na tua palavra, crendo nas tuas promessas, é que nós vamos entrar na Canaã, assim como aquele povo entrou também, Senhor. Então, fortalece teu povo, a tua igreja, Senhor, abençoa os lares aqui, Jesus, visita cada família, cada lar, nesse momento de pandemia, de dor, eu tenho falado e declaro e repito, até aqui tem nos guardado o Senhor, continua guardando as nossas famílias, nossas vidas. Eu entrego, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, os nossos irmãos, parentes em tuas mãos, Senhor. Guarda-nos, livra-nos da seta que voa de dia e de noite, abençoe e proteja a tua igreja, é o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.